Quais são os passos, né, para que a gente tenha um orçamento, né, bem feito, bem robusto? São 5 pontos essenciais que a gente tem dentro desse orçamento, né, para planejar um orçamento. O primeiro dele é a análise de contexto. A gente precisa entender como que está o mercado. Então, não só entender o cenário interno, o que está acontecendo de mais impactante dentro do meu planejamento orçamentário, mas entender como está o mercado. Então, não adianta eu planejar internamente, né, Rafa, entendendo que minha matéria-prima, que minha curva A vai subir, mas se eu não entender como que está o mercado para o ano que vem. Então, é um dos pontos que a gente abordou dentro do webinar, é o contexto, né? Então, entender o contexto macroeconômico. O que é esperado para a inflação para o ano que vem? O que é esperado para indicadores macroeconômicos internacionais? Querendo ou não, a gente é dependente desse cenário, principalmente quando a gente fala de produtos importados, que representam grande parte hoje do volume que é produzido dentro da indústria nacional. A gente tem bastante matéria-prima ainda importada. Então, a gente tem que entender o contexto e sempre se fazer uma pergunta. Se o mercado muda daqui 3 meses, meu orçamento ele está preparado para suprir essa mudança? Então, principalmente produtos comoditizados, trabalhar com os 3 cenários que a gente comentou anteriormente. Nossa segunda dica principal é também trabalhar com metas atingíveis. Então, não adianta eu colocar dentro de um orçamento que eu vou reduzir 20%, 30% do custo, sendo que isso não é praticável. Se a gente está vendo um mercado mais duro para o ano que vem, ou uma inflação mais acelerada, ou o produto que eu estou prevendo a redução, ele vai ter um corte de produção, a gente já vê pelas DREs das empresas produtoras que a gente vai ter uma mudança, uma precificação de margem maior para o próximo ano. Então, entra novamente um pouco de entender o contexto. Então, trabalhe com números reais. Então, trabalhe com orçamentos que podem ser atingíveis. Porque quando chega no segundo semestre, a gente pode ter cortes. Então, esse corte vai atrapalhar toda a produção, vai atrapalhar todo o desenvolvimento dentro de suprimentos como um todo. Então, quando você trabalha com números atingíveis, quando você traz aí para a diretoria números alcançáveis e, claro, com embasamento, com fonte de dados que confirmem isso, que tragam aí essa visão no longo prazo, por que se espera uma redução, por que se espera um aumento do produto, isso fica muito mais fácil e muito mais praticável de ser trabalhado já pensando no próximo ano. O terceiro e importante ponto é trabalhar com cenários, né? Então a gente comentou ao longo do webinar, mas é importante reforçar. Trabalhar com 3 cenários. Então, sempre um cenário base, que é o mais provável, que é aí 75%, 80% de probabilidade de acontecer, olhando oferta, olhando demanda, cenário macro como um todo, mas trabalhando com cenários aí também agressivos e conservadores. Então, é importante a gente sempre olhar se existe alguma margem, qual que foi o histórico, né, o que a gente chama de topo. Então, qual que foi o topo daquele produto? Qual que foi o maior valor ou qual que foi o maior percentual que aquele produto alcançou dentro de um ano? Para a gente entender também os desafios que a gente pode ter ao longo de 2026, né? A gente sabe que pode ter novas guerras, novos conflitos ou até algumas mudanças tributárias que trazem esse produto para um cenário conservador. Então, é importante entender se aquele produto que você está colocando em orçamento, ele cabe dentro desses 3 cenários, principalmente quando a gente fala de produtos comoditizados. O quarto e importante ponto é sempre elaborar um orçamento com dados, tá, Rafa? Então, assim, não adianta fazer um orçamento com algumas premissas olhando simplesmente só série histórica, como foi em anos anteriores. A gente sabe que o mercado ele é muito dinâmico. Então, no Price Index, a gente tem esse acompanhamento, as projeções 18 meses à frente são feitas lá pelos nossos especialistas de mercado, que olham, claro, toda a parte estatística de sazonalidade, probabilidade, que são, sim, muito importante quando eu falo de uma projeção de 18 meses, mas o fator qualitativo ele é essencial. Então eu preciso entender como está o mercado, eu preciso projetar a demanda, eu preciso projetar a oferta, indicadores essenciais, como está o desemprego para o ano que vem, o setor que eu estou projetando para aquele produto, ele tem um crescimento viável, ele já chegou no funil dele, ele já chegou no topo, então é importante entender e planejar com dados, então principalmente dados aí que reflitam a realidade e tragam um orçamento cada vez mais preciso. E o último fator, o quinto ponto, é a questão da revisão, que você trouxe muito bem aqui, que é o Rolling Forecast. Então, não adianta planejar, fazer um orçamento para 2026 e não revisitá-lo ao longo do ano. Então, esse acompanhamento, essa checagem e utilizar ferramentas para isso, para ter esse acompanhamento, esses checkpoints trimestralmente, mensalmente, dependendo do tipo da categoria ou do produto, vai ser essencial para definir como que vai ser seu 2026. Esse ano a gente viu muitas oportunidades para serviços, a gente viu muitas oportunidades para matéria-prima, só que é necessário acompanhar
dentro do mercado. Às vezes a gente tem muitas oportunidades que vão surgindo por determinados fatores, como uma oferta maior do que o esperado ao longo do período. E se você tem uma ferramenta que te auxilie, que você consiga acompanhar, no final do dia você revisita e você consegue ter savings em relação ao que foi planejado, ao que foi orçado. Então, planejamento orçamentário nunca é fácil e a gente entende que nunca vai ser fácil, né? Mas o Price Index está aqui para facilitar, gerar ferramentas, criar aí acompanhamentos que o gestor, que o decisor, que o comprador consiga utilizar uma ferramenta e ter ali tudo prático, né, Rafa? Então, desde o modelo de diagnóstico de como foram as compras, o modelo preditivo do que vai acontecer com os principais itens que ele compra e também acompanhar os contratos que foram realizados. Então, assim, ter uma ferramenta, quando a gente fala de planejamento orçamentário, é a chave aí para o sucesso e para ter um orçamento coerente com a realidade. Perfeito. E é por isso que a gente vai colocar então aqui um QR Code na tela para os nossos ouvintes, né, para quem está assistindo, né, o nosso webinar, poder solicitar um teste da nossa plataforma, né, para olhar todas aí as nossas ferramentas, não só a ferramenta que a gente está implementando agora, né, que vai dar o suporte ao orçamento, mas também carteira, inflação, né, fornecedores, é uma ferramenta muito, muito interessante, fornecedores, né, RH pode utilizar muito a nossa ferramenta, né, então acesse aqui pelo QR Code, né, solicite um teste, né, da nossa plataforma, eu tenho certeza que você vai gostar muito para utilizar.